Oi, pensando por aqui? Hoje vamos continuar com o nosso combo ortopédico e com uma afecção muito comum, que é a necrose asséptica da cabeça do fêmur. É mais comum ainda em raças pequenas, em animais jovens. Quer entender um pouco mais? Então fica aí e assiste, que você não vai se arrepender. O que é essa tal necrose asséptica da cabeça do fêmur? É uma condição de necrose, de perda óssea da cabeça femoral em que não envolve fatores infecciosos. Por isso que é asséptico. Acomete primordialmente cães de pequeno porte ou ainda mais raças toy. Então, o Spitz alemão, que é o Lulu da Pomerânia, Yorkshire, Shih Tzu, Lhasa, Maltês, Pinscher, entre outras. E acomete pacientes com até 1 ano de idade, porém é mais comum os pacientes de 3 a 8 meses desenvolverem. E por que são os pacientes jovens que desenvolvem esse problema? Porque esse problema ele só é desenvolvido durante o crescimento desse paciente, enquanto as fises de crescimento ainda estão abertas. Fises ou linhas fisárias são as linhas de cartilagem que vão se ossificar para causar o crescimento ósseo. A necrose asséptica, esse problema femoral, ele pode ser uni ou bilateral, assim como a displasia. Porém, enquanto na displasia coxofemoral, que nós já temos um vídeo falando sobre ela, o mais comum é ser bilateral, na necrose asséptica, o mais observado é ser unilateral, ou seja, um lado só. A fisiopatogenia dessa doença ainda não está totalmente elucidada. Porém, acredita-se que tem a ver com a redução do fluxo sanguíneo da cabeça do fêmur. Então, fatores como hormônios, os hormônios sexuais, eles acabam fechando precocemente as placas de crescimento, as fises. E hormônios do estresse, o cortisol, ele acaba reduzindo a corrente sanguínea desses locais. E essa redução do fluxo sanguíneo gera o não abastecimento, a hipóxia desse tecido e a morte celular, a morte óssea desses osteócitos nessa região. E isso vai gerar a necrose. Necrose é morte celular. Asséptica porque não tem infecção da cabeça do fêmur. Existem alguns autores que defendem que fatores genéticos de homozigose recessiva, algum gene em homozigose pode gerar essa necrose, mas isso também não é comprovado. E um fator predisponente é a composição óssea frágil desse paciente. Por isso que é mais comum em raças pequenas, porque quanto mais delicado for a vascularização que vai gerar a nutrição da cabeça do fêmur, mais fácil dela se perder. Então, pacientes pequenininhos, onde a vascularização ela é muito delicada, ela é muito sutil, vai facilitar com que ela se perca em casos de pequenos traumas, porque os ossos em pacientes muito jovens são muito molinhos. Então, às vezes, esse paciente ele sofre um trauma e aquele trauma não gerou uma fratura, porém gerou um impacto ali na fise de crescimento, naquela placa fisária. E isso vai reduzir a vascularização e futuramente vai predispor a reabsorção óssea da cabeça do fêmur e a necrose da cabeça femoral. Os sintomas são bem parecidos com a displasia coxofemoral. Porém, na necrose asséptica, os pacientes geralmente são mais jovens e pequenos, como eu já disse. E o sintoma mais comum é a claudicação, é a manqueira. O paciente acaba poupando esse membro. Então ele vai tendo passadas mais rápidas, né? Ele começa a pisar no tá fundo, tá raso, porque esse membro tá doendo. Ou ele até chega a levantar e andar em 3 patinhas. Quando o paciente fica em repouso, ele acaba poupando esse membro também. Então, às vezes, ele está usando esse membro no momento de andar ou de correr, mesmo mancando, e quando ele para, ele mantém esse membro suspenso. O paciente que tem essa doença, ele tem dificuldade em estender a cápsula articular, estender a articulação do quadril, ou de abduzir o membro. Ele apresenta uma dor muito grande, então, às vezes, o tutor vai pegar esse cachorrinho na mão e se ele toca na articulação do quadril do lado afetado, ele vai gritar de dor. Algumas vezes, dependendo do grau de acometimento, a gente consegue sentir uma crepitação local na articulação do quadril. E em caso que o paciente já está ali alguns dias acometido por esse problema, ele pode ter uma atrofia muscular. Então, se esse problema for unilateral, for de um lado só, um lado vai ficar com a musculatura da coxa normal e o outro vai ficar com a musculatura da coxa e dos glúteos mais fininho, com atrofia muscular. E como é que a gente fecha o diagnóstico desse problema? Primeiro é o histórico.
Então o paciente que é jovem, está em fase de crescimento, é pequenininho, está claudicando desse membro, tem dor nessa região, o tutor está relatando que já tem uns dias que vê que ele está sentindo dor, está palpando esse membro, ele já é um forte candidato à necrose asséptica da cabeça do fêmur. Nós fazemos o exame físico desse paciente, palpando esse local, estendendo a articulação do quadril, rotacionando, geralmente ele vai sentir dor nesses movimentos. E para fechar o diagnóstico, faremos a radiografia na posição ventro-dorsal, o paciente com a barriguinha virada para cima, nós estendemos a articulação do quadril, os membros pélvicos, e fazemos aí a radiografia de quadril para ver as duas articulações coxofemorais. E como geralmente esse problema é unilateral, a gente pode comparar um lado com o outro. Se o paciente estiver acometido pela necrose asséptica, nós vemos, dependendo do grau de acometimento, uma reabsorção da cabeça femoral. Ou seja, se uma cabeça femoral ela está bem branca, a gente fala que é radiopaca, que é a cor que o osso tem na radiografia, a outra está também branca, porém com pontos de radiolucência, pontos escuros. Isso quer dizer que está tendo reabsorção óssea, que é sinal da necrose. Em alguns casos tem espessamento do colo femoral, que é a porção que está logo abaixo da cabeça femoral. Existe também pacientes que têm luxação dessa articulação. E em casos mais graves, ele pode ter o desprendimento da cabeça femoral. Pode haver uma fratura da placa fisária e aí a cabeça do fêmur se deslocar. E como é que nós fazemos para tratar esse problema? Em casos leves, com poucas alterações radiográficas e a clínica do paciente não muito evidente, nós podemos optar pelo tratamento conservador, que são anti-inflamatórios não esteroidais, analgésicos, fisioterapia, redução do peso desse paciente ou não deixar que ele ganhe muito peso, controle na dieta. Porém, gente, o tratamento conservativo, ele geralmente não é eficaz e acabamos evoluindo para o tratamento cirúrgico, que é o tratamento que vai ser mais efetivo, de casos até mais graves. O tratamento cirúrgico mais comum, o que a gente vê em maior número nas clínicas veterinárias, é a artroplastia excisional de colo e cabeça femoral, ou também a coloncefalectomia, ou falando no português aí mais fácil, a retirada da cabeça e do colo femoral. E esse paciente sim vai ficar sem a cabeça do fêmur e vai continuar a vida normal, porque pacientes que são muito pequenininhos, muito levinhos, não têm grandes problemas com a retirada da cabeça femoral. Existe a possibilidade também de fazer a prótese total de quadril. Com esses pacientes muito leves, geralmente a artroplastia excisional já resolve o problema. O ideal é, depois da cirurgia, esse paciente ser submetido à fisioterapia para fortalecimento muscular. E é isso, se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar mais pessoas a entender sobre essa afecção, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!